Oi pessoal, bom dia. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês domingo, então hoje é dia 20, né, de setembro, e hoje a gente vai falar das trocas de calor. Vocês se lembram que no vídeo anterior, na atividade anterior, eu falei para vocês que a gente vai misturar as fórmulas. O que eu quis dizer? Que a gente vai usar uma, depois a outra, é mais ou menos assim. Então vamos entender aqui. Eu vou ter uma substância que está sendo aquecida, geralmente é um metal, dentro de um calorímetro, que eu vou mostrar o esquema para vocês, que é para ter uma troca de calor com a água, tá? Então, ó, se eu somar as quantidades de calor nesse sistema, não importa quantas quantidades tenham, sempre vai dar zero. E é por isso que a gente consegue associar a troca de calor, porque a gente sabe que essa igualdade é zero. Então, lembrando as fórmulas que a gente estudou, né? Sempre a temperatura é a temperatura final menos a inicial. A gente não pode esquecer disso, porque a gente costuma errar o exercício por não ter feito essa fórmula direito, que é a final menos a inicial. Por isso que sempre eu fico repetindo. Depois a gente tem a quantidade de calor, é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Ou então eu posso trocar por capacidade térmica. Então vejam aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Vejam aqui. A massa e o calor específico são a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, que é o que eu coloquei aqui na outra fórmula, porque isso a gente também vai utilizar no formulário. Não é difícil, é só prestar atenção na explicação, copiar no caderno, porque só olhando vocês não vão entender, a gente precisa treinar, precisa escrever para conseguir acompanhar o exercício, tudo bem? Eu coloquei aqui o exemplo, onde eu vou explicar, e eu já comecei a colocar aqui. E eu escrevo com a caneta preta, não com lápis, para no vídeo ficar melhor para vocês. Vocês devem escrever com lápis, né? Porque se errar, apaga aquilo que a gente sempre conversou. Ó, o esquema de um calorímetro é esse aqui. Estão vendo? É um recipiente, ele tem isopor, aqui dentro vai a água, e ele é de metal, tem uma troca de calor e tem o termômetro ali para medir tudo. Então, se vocês quiserem copiar no caderno também, esse é o esqueminha dele. Combinado? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um sólido e eu tenho aqui a água. Então, eu tenho duas substâncias. Então, eu vou calcular os dois Qs, que é o que tá aqui em cima. Aqui em cima foi chamado de Q1, Q2, Q3. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa que chamar essa temperatura de T e essa temperatura de T0. É a mesma coisa. O que eu sempre conversei com vocês. É só uma maneira de explicar. Então, vamos lá. Introduzindo 60 gramas de um sólido a 100 graus Celsius em 200 gramas de água a 27 graus sólidos e contida num calorímetro de capacidade térmica desprezível igual a zero, a temperatura do equilíbrio do sistema é 30 graus Celsius. Determine o calor específico da substância que constitui o sólido. Lendo assim parece que dá muito trabalho, não dá. Vamos lá. 60 gramas do sólido, então eu venho aqui no que do sólido, tá? Esse que é aqui, 60. Bom, a 100 graus. 100 graus é a temperatura inicial dele. Então, vamos lá. Delta T é TF menos TI. E aqui também. Delta T, TF menos TI. Ótimo. Aqui, a temperatura inicial, 100 graus. Menos 100 graus. Ok? 200 gramas de água. O que eu tenho? A massa da água. 200 gramas de água. Calor específico da água, 1,0. Isso o exercício não vai fornecer. Por quê? A gente já tem que saber. Porque é tabelado, a água não muda. E é o que a gente já tinha conversado em outra aula. Então, eu já coloco 1.
e aqui é da água, ok. Aí tá falando que a temperatura inicial da água é 27 graus. Eu venho aqui, temperatura inicial 27 graus, é o menos, né? Que eu já tô colocando, menos 27, ok. Aí, de capacidade térmica desprezível, o C maiúsculo é 0. A temperatura de equilíbrio do sistema é 30. Então, a temperatura final de todo mundo é 30. Temperatura final é 30 e temperatura final é 30, porque eles estão juntos. Então, aí eu consigo saber o ΔT de todo mundo. Então, vamos ver aqui. O ΔT do sólido é 30 menos 100, portanto, é menos 70. Perdeu o calor. Então, ele é menos 70. Ok? Aqui. Opa, a câmera. ΔT... 30 menos 27, quanto dá? 3 graus Celsius. Vem aqui, 3. Certo? Eu venho aqui, vezes 3. Esse aqui é o que da água. Opa, é o que da água. E esse aqui, o que tá faltando? O calor específico. É exatamente a pergunta. Determine o calor específico da substância, do sólido. Então, é esse aqui é o que eu quero saber. Essa é a pergunta principal do exercício. É esse aqui. Q do sólido. Tô filmando direito? Tô. E, então, como que vai ficar o Q do sólido? Vai ficar 60 vezes 70. E o valor será negativo, porque tá perdendo calor, tá diminuindo a temperatura. Bom, 6 vezes 7, 42, colocam 2 zeros, 4.200 calorias negativas. Vezes C, porque o C eu não descobri ainda. Então, é menos 4.200 C. Aqui, 200 vezes 1, 200 mesmo, vezes 3, 600 calorias. Ok. Agora, eu vou juntar. Então, eu tenho que... o livrinho que eu tenho, coloca aqui C, que é a quantidade cedida, mais QR, que é o calor recebido. Isso aqui é a mesma coisa que o nosso Q do sólido mais o Q da água, que é igual a 0. Então, o que a gente tem no Q do sólido? Menos 4.200 vezes o calor específico, mais o Q da água, 600, igual a 0. Quando eu passo o 600 para cá, ele fica negativo. Negativo, porque ele passou para lá. O 4.200 passa para cá. C é igual a menos 600 dividido por menos 4.200. Então, vocês sabem que o negativo em cima e o negativo embaixo, eles se anulam, certo? Professora, como que eu vou saber como montar essa conta? Vocês já tinham visto comigo em outras explicações que o calor específico, ele é sempre um valor pequenininho. Ele é sempre 0, alguma coisa. Então, observem se o número de cima vai ser o menor. Porque se você colocar 4.200 dividido por 600, vai ficar errado. Aí você já sabe que tá certo. Essa conta vai dar 0,143. Eu não vou fazer a conta para a gente não deixar o vídeo maior ainda. Então, 0,143 calorias por grama vezes grau Celsius. Vezes grau Celsius. Essa é a resposta do exercício. No formulário, eu coloquei mais uma pergunta. Aqui nesse exercício, tá dizendo onde tá? Aqui. A capacidade térmica é desprezível. No exercício do formulário, eu vou pedir para calcular a capacidade térmica.
Nossa, professora, como eu vou calcular a capacidade térmica? É esse C maiúsculo aqui. Então, vejam, você não descobriu o calor específico, que é 0,143? Você vai colocar aqui. Qual é a massa do sólido? 60, você vai colocar aqui. E aí você vai fazer a conta de multiplicação. Não é difícil, é vocês prestarem atenção, porque a gente junta uma coisa aqui, junta uma coisa ali, e matematicamente você tem que compreender. Então, você coloca no caderno, organizado, do jeito que a professora colocou aqui no caderno dela. Então, você tem ΔT separado, o que eu sempre oriento vocês a fazerem, porque a gente troca. Eu também troco, eu sou uma pessoa, se eu não estiver prestando muita atenção, eu acabo fazendo errado, e aí eu volto, como eu sei que está errado, eu volto e eu não consigo determinar onde está errado. Eu fiz o ΔT também da água aqui separado, eu montei tudo direitinho, um separado do outro, eu vi qual é que é a minha pergunta principal do exercício. Então, eu venho aqui, aí eu junto os dois, eu organizo o meu exercício. Quando eu faço isso, a possibilidade de eu acertar o exercício é muito grande. Então, por exemplo, eu levei 10 minutos para fazer esse exercício explicando para vocês. Se vocês não tiverem que explicar para ninguém, é muito mais rápido do que 10 minutos vocês fazerem ele, né? Então, façam um formulário. Se vocês tiverem dúvida, escrevam para mim pelo Messenger ou pelo e-mail artrovijo@gmail.com antes do dia da entrega, né? Para a gente poder discutir, para a gente poder tirar dúvida. Tem gente que escreve para mim, professor, eu não cheguei, vê até onde eu fui. E eu ajudo onde é que está o erro. Quem escreve para mim sabe disso. Eu vou falar isso para vocês esse ano todo, enquanto a gente estiver em isolamento. Que, na verdade, a gente não sabe nem se em novembro a gente volta, né? É uma situação ímpar que a gente está vivendo, ninguém nunca viveu isso, nem vocês como alunos, nem nós como professores, e a gente está tentando se entender. Mas para isso vocês precisam fazer as lições, senão vai ficar muito complicado lá na frente. Nós estamos terminando o terceiro bimestre e vocês viram que eu escrevi, que muitos alunos não estão fazendo as atividades e é para fazer todas as atividades, porque senão a gente vai ter problema lá na frente. Vai ter o último bimestre para correr atrás de tudo. O pouco que vocês me conheceram, vocês observaram que eu não vou colocar nota se vocês não fizerem nada. Eu espero que vocês façam, que vocês pelo menos tentem. Tá combinado? Então, se tiverem alguma pergunta, entrem em contato comigo. Eu vou parar de falar, porque senão o vídeo fica muito grande para vocês assistirem, tá bom? Um abraço, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.